Fala galerinha, tudo bom com vocês? Pessoal, dando continuidade aqui, nossa aula 6 já, né? Caramba, véio, passa rápido. Hoje eu vou estar falando um pouco mais, né? Na aula passada, no vídeo passado, a gente falou sobre os 8 principais exercícios ali do Bandit. Lembrando que essa série ela vai continuar, tá? Numa playlist diferente, então se você quer acompanhar a resolução dos outros exercícios, a gente vai ter. E aí não custa nada você também tentar, né? Tente aí fazer esses exercícios, eles são bastante úteis para quem quer aprender e até medir o seu conhecimento de Linux. É realmente uma plataforma bem legal, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, tá? Então, eu estou aqui no meu diretório padrão, né? No diretório do Okla. E uma das coisas que a gente talvez não tenha falado, ou tenha falado, e eu gostaria de dar mais alguns exemplos sobre os direcionadores, sobre como fazer parte de filtro, enfim, tá? Uma característica bem interessante, quando você está fazendo algum pentest, algum trabalho de pentest para fazer, achar vulnerabilidade, tentar achar um usuário que tem privilégios, é a gente olhar o arquivo PSWD, né? Então se eu der um cat e passar um caminho absoluto do arquivo PSWD, dentro desse arquivo ele vai ter uma lista de usuários em que o sistema tem, né? O sistema tem vários usuários, nem todos têm permissão de login, isso é interessante. Então se eu der um enter aqui, vocês vão perceber que eu tenho aqui um arquivo até um pouco maior do que a minha leitura padrão, tá? Então o primeiro comando que talvez eu queira mostrar para vocês que é interessante você utilizar é o less. O less, pessoal, ele permite você ir lendo de pouquinho em pouquinho esse conteúdo que é um pouco gigante, digamos assim. Imagina só que eu tenho uma janela um pouco menor, vou até esticar aqui, ó. Certo? E eu não tenho essa barra de rolagem. Pode acontecer, pessoal, situações de você estar conectado e não ter barra de rolagem, pessoal. Isso acontece às vezes, quando a distro está instalada na máquina e aí você não tem uma interface, você tem só um TTY muito básico. Então pode ser necessário eu ler o conteúdo de pouco em pouco. Então por isso, vamos supor aqui, ó, você der o catch, vocês vão perceber, se eu perguntar, tá, qual foram as primeiras linhas? Você não vai dizer, não vai saber. Eu posso rolar aqui, existe uma facilidade no meu terminal. Mas aí você pode usar o comando less para poder ler ele de pouquinho em pouquinho. Então você dá um etc PSWD. E aí vocês podem perceber que agora eu consigo, ó, visualizar a primeira linha. A primeira linha aqui é essa. E aí eu vou utilizando as setinhas para tanto descer como também subir naquele arquivo. Então isso é muito fácil, eu cheguei no fim, ó. Ou seja, meu último usuário dentro desse arquivo é o Okla, né? Legal, né? Então vou dar um key aqui para sair. O less também, pessoal, se vocês derem uma helpada nele, né? Ele tem alguns outros comandos que você pode utilizar, ó. Comando E, comando Y, para poder se navegar dentro do less. Inclusive eu consigo também, através dele, chamar um shell, né? Entrar em modo de edição. Então, ó, modos de busca, eu consigo fazer. Então se você colocar barra e um padrão, vocês conseguem buscar dentro do arquivo, daquele arquivo que eu estou lendo, alguma palavra-chave, né? Lembrando que o padrão é a palavra-chave que você quer buscar. Aí, através do N, você pode ir para a próxima ocorrência daquela palavra-chave, né? Eu tenho também aqui, ó, alguns outros comandos, como G, que ele vai para a first line, né? O G ele vai para a primeira linha, e o G maiúsculo ele vai para a última linha, né? The last line do arquivo. Você também pode utilizar, deixa eu ver mais alguma coisa interessante aqui. Eu acho que é isso, pessoal. Vou passar o "-d", color, force, G. Sei que vocês vão automaticamente se acostumando quando vocês forem trabalhar com isso aí, tá bom? Agora vamos lá, vamos voltar pro cat e vou dar um PSWD nele, de novo. E aí você me diz o seguinte, beleza, eu tenho vários usuários aqui, mas eu quero que ele retorne apenas os usuários que têm esse bin barra bash. O que significa esses usuários que têm bin barra bash? Quer dizer que são usuários que têm permissão de logar, de entrar na máquina, tá? Então os outros que têm no login aqui não me interessam, porque tipo assim, não faz sentido eu querer entrar em um usuário que não vou conseguir ter login, não vou conseguir entrar. Então eu preciso, no processo de pentest, eu preciso saber quais são os usuários que têm a possibilidade de eu fazer uma escalação. Nesse caso aqui, uma escalação horizontal, que é quando você passa de um usuário para outro usuário. Então, vamos lá. Eu vou dar agora, então, eu uso o catch, eu vou usar o pipe, lembrando que o pipe, ele vai deixar de mostrar esse meu conteúdo na tela, ou seja, a saída padrão do comando não vai ser mais mostrada na tela, ela vai ser direcionada para um outro comando que eu vou passar. Então eu vou dar um grep, e agora eu quero que ele puxe para mim apenas, e que venha apenas as linhas que tenham bin barra bash. Então eu vou dar um enter, ó. Pronto. Ele já me listou que nessa minha máquina, apenas o meu usuário é que tem permissão de fazer login. Então, fiquem atentos a essa questão. Então, sempre que você quiser filtrar algum conteúdo de um arquivo, você pode utilizar o pipe e o grep para estar filtrando isso aqui através desse conteúdo aqui. Lembrando, pessoal, que eu tenho vários parâmetros do grep também. Eu tenho o grep-i, que ele determina que, independente da forma, o grep-i, ó, ele ignora case. O que é case sensitive? O case sensitive, pessoal, é o seguinte. Vou abrir meu bloquinho de notas, que eu adoro ele. Ó, pro Linux, um arquivo chamado arquivo é diferente de um arquivo chamado assim, ó. Então, pro Linux, isso aqui é diferente disso aqui. Por quê? Porque um tá maiúsculo e o outro tá minúsculo. Já no Windows, você não consegue fazer isso. Isso aqui no Windows é igual a isso aqui. Então o Windows ele não é case sensitive, tá? Case, se vocês quiserem, sem
CTIV, quiserem dar uma pesquisada maior sobre isso. Então, quando eu vou fazer uma busca, se eu digitar assim, ó, por exemplo, bin/bash, ele não vai achar, porque é diferente, entendeu? Do mesmo jeito que se eu digitar assim, ó, bin/bash. Só uma letrinha diferente, também é diferente, certo? Então você tem que digitar exatamente igual. Aí você pode dizer pro grep, beleza, cara, eu tô ciente aí que pode ter variações de case sensitive. Então faça o seguinte, informe o parâmetro "-i", que o "-i" ele vai ignorar isso. Ele vai tratar todo mundo como se fosse uma coisa só, ele vai tratar como se fosse a Microsoft, né? Achando que é um arquivo só. Então aqui, ó, eu tô usando o texto em caixa alta, ou seja, o texto em maiúsculo, mas mesmo assim, ele vai encontrar as ocorrências disso aqui, ó. Achou? Da mesma forma. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida sobre os conteúdos, não deixe de me perguntar no Instagram, não deixe de deixar um comentário aí embaixo, tá? Isso ajuda demais, que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E se você tá gostando também, não deixe de compartilhar aí, de dar um like no vídeo e seguir o canal, né? Pra você estar acompanhando toda essa sequência de vídeos que eu tô fazendo aqui pra você, pessoal. Esse conteúdo aqui tá melhor que muito curso pago, tá? Tô colocando aqui os meus conhecimentos históricos de dinossauro pra vocês estarem recebendo isso aqui de graça, tá? Então, valorizem esse conteúdo. Então, eu tô utilizando aqui o grep. O grep também tem uma outra função que eu acho que é bastante útil, que se eu não me engano é o modo R, -R, que é de recursivo, né? Caso você esteja fazendo uma busca e queira encontrar diretórios ou subdiretórios com uma determinada coisa. E tem o menos, deixa eu ver aqui, e o "-v. Que o "-v, pessoal, é o inverse math. O que quer dizer o inverse math? Algumas vezes é necessário eu chegar e dizer assim, ô grep, eu quero que você me informe o contrário daquilo que eu estou buscando. Ou seja, se eu quisesse mostrar todos os que são não logins, por exemplo, ou outros tipos de usuário que não são /bin/bash, eu posso fazer isso. Então eu posso passar aqui, ou eu passo separado assim, como vocês já sabem, são parâmetros curtos, só que os parâmetros curtos eles podem ser anexados, né? Podem ser juntos, podem ser... podem fazer fusão, né? Então eu posso fazer vários tipos de coisas desse tipo. Então eu vou dar um enter, e aí ele me mostrou tudo que não é /bin/bash, ou seja, tudo que não corresponde ao meu padrão. Então pode acontecer situações desse tipo. Ou eu quero que ele me mostre todas as ocorrências de arquivos que não foram, que não tenham tal coisa. Aí, pessoal, é uma junção infinita de possibilidades que vocês podem ter mais pra frente, tá bom? Beleza. Então já mostrei que você pode visualizar arquivos, você pode filtrar o resultado deles. Isso aqui não só com cat, vamos supor aqui, ó, eu tenho um ls. Aí você diz assim, tá, mas eu quero só que ele me mostre apenas os arquivos que tem o final .com. Então eu posso dar um ls, esse ls eu dou um grep, e esse grep eu quero que ele mostre alguma coisa que tem .com. Vamos ver se dá certo. Aí, mostrou, ó, apenas os arquivos que tem .com no final. Beleza? Então ele serve, pessoal, para filtrar qualquer saída de comando, tá? Que você queira filtrar com algum tipo de informação. Beleza? Ficou alguma dúvida, pessoal? Acredito que não, né? Bom, temos que falar também, a gente falou sobre o direcionador maior, né? Que ele permite você jogar um resultado dentro de um arquivo. Então se eu der um ls aqui, se quiser jogar essa saída, vamos supor, fiz lá aquela filtragem, né? Aqui, ó, pronto. Se eu quiser jogar esse resultado, em vez de jogar na tela, jogar no arquivo, eu posso fazer assim, ó, saída.txt. Aí eu posso até, em vez de saída, bota listas.com. Ou seja, eu vou pegar o ls vai listar as pastas, o grep, através do pipe, vai jogar a saída do ls dentro do grep, o grep vai fazer o processo de filtro, ou seja, só o que corresponder com esse .com vai passar para sua saída, e sua saída vai ser direcionada para um arquivo. Então o maior joga a saída para dentro de um arquivo. Então vou dar um enter, você percebe que não saiu nada na tela, diferente de quando eu tinha feito assim, ó. Aqui ele apareceu 3 agora que tem listas, né? E aí eu posso agora dar um cat no listas, ó. Você pode perceber que tá aqui, ó. Aqui está os meus 3 arquivos.com que eu fiz e direcionei a minha saída. Aí você diz assim, tá, o Ocla, tá errado, porque o listas não era para entrar, era só para estar o file e o Ocla. Aí eu, beleza, como é que eu faço então para editar esses arquivos? Certo? Todo arquivo texto eu consigo editar com o Vim ou o Nano, tá? São os dois mais, digamos assim, legaisinhos de se utilizar, tá? O Vim eu acho mais completo, mas ele é um pouco mais complexo. E o Nano, ele é mais assim, parece um bloquinho de notas. Então tem muita gente que gosta mais do Nano pelas suas facilidades. Vou estar mostrando um pouco de cada um, tá? Não vou me aprofundar em cada arquivo, porque não há necessidade. Eu acho que você pode muito bem, você mesmo, escolher qual que você quer se aprofundar. Eu não vou estar aqui dizendo que o Nano ou o Vim é melhor. Pelo contrário, eu acho que você tem que aprender os dois, mas se aprimorar em um, tá? Por quê? Porque pode acontecer situações em que você tá numa máquina e não tem o Vim, tem situações em que não tem o Nano, e aí você souber só um, você fica travado, porque você não tem familiaridade com aquele outro editor. Então, deixem de fanboyice. Eu posso dizer, eu não uso Windows, porque o Windows isso e aquilo. Eu não uso Linux, porque Linux não sei o que. Pessoal, parem com isso. Eu só gosto de usar o GoBuster. Eu só uso o FlexBuster. Eu só uso o Fluff. Pessoal, parem com isso. Não existe preferência de comandos. Cada comando tem sua função, cada um faz do jeito que você achar melhor, mais prático pra você. Tem gente que nem gosta de usar o Vim, usa o editor de texto mesmo e acabou, certo? Então vá de cada um. Eu, como eu falei, prefiro usar um pouco de tudo e me aperfeiçoar. Como eu falei, eu particularmente gosto mais do Vim, tá bom? Então vamos lá. O Vim, para que você possa editar essa listas.com, é muito simples. Eu digito Vim. Em algumas máquinas é apenas, na verdade, se eu não me engano, eu tinha o VI. O VI era como se fosse o primeiro editor, se não me engano. E o Vim é a versão mais atualizada, tá? Acho que até VI Modified, alguma coisa assim, não sei, tá bom? Deixa um comentário se eu falando besteira aqui, tá? Mas eu acho, se não me engano, que o Vim é mais novo, tá? E aí o Vim tem as suas versões também. Ó, se eu der um Vim Tab aqui, geralmente ele tem o Vim Basic e o Vim Team. A diferença de cada um, pessoal, é praticamente os recursos que você vai ter disponível na hora de abrir o arquivo, né? O Vim tradicional, ele é mais completão, então você tem às vezes as cores que diferenciam. Já o Vim Team já é mais reduzidozinho. Então se você tem um arquivo muito grande, talvez seja mais interessante abrir com o Vim Team. Enfim, essas as diferenças, tá? Então eu vou usar o Vim, né? O Vim normal, eu abro com o Vim e digito listas.com, né? Se eu digitar um arquivo que não tem, ele vai abrir um arquivo novo, vai criar por padrão um arquivo novo. Então eu vou dar enter, ó. Você pode perceber que eu acabei de entrar e ele já me disse o seguinte aqui embaixo, ó. Eu tô com o arquivo listas aberto, ele tem 3 linhas e ele tem 32 bytes. Ok, você pode também perceber que eu tô selecionado aqui um cursor e eu posso usar setinhas para navegar, né, entre esses arquivos, ok?
E aí entra a primeira questão. Beleza, como é que eu faço para apagar ou editar alguma coisa? Quando você entra no Vim, a priori, você entra no modo de visualização. Então nesse momento aqui, ele não permite eu alterar nada. Então é um modo seguro, digamos assim. Até que você aperte a letra I. A letra I diz o seguinte: olha, vou sair do modo de visualização e vou entrar no modo insert, de inserção de dados. Apertei I, pronto. Aqui embaixo aparece, ó, insert. A partir desse momento eu posso usar as setinhas e vir aqui no final do meu arquivo, ó, e apagar. Apago, como se fosse um arquivo normal. Ou venho aqui no final e digo... E venho aqui no final e digito ocla.com.br. Vocês podem perceber que ele vai batendo cores, né? Aí também tem siga o canal.com. É meio que um trabalho psicológico aqui, viu? Também. Aí você vai ter, né? Siga o Instagram. Então vocês vão ter várias URLs, tá? Que vocês podem estar fazendo. E aí depois que você finalizar, você tem que apertar ESC, o ESC do seu teclado. Apertei ESC, saí do modo de inserção e voltei novamente pro modo de visualização. E aí a partir desse momento você tem as opções. Eu quero salvar e sair, e eu posso só sair sem salvar. Então vamos lá. Depois que eu tô no modo de visualização, você pode apertar os dois pontos. Aqui, ó, ele começa aqui, ó, como se fosse um prompt aqui embaixo. E aí caso você queira gravar no disco aquelas alterações, você aperta W. Se você fizer W e dá um Enter, pronto. Ele já fala o seguinte: o listas foi salvo agora com 5 linhas e um total de 70 bytes foram escritos, ou seja, foram guardados no disco da máquina. Não estão mais na memória RAM, não estão mais na memória volátil, isso não corre risco mais de perder, como eu já tinha falado também nos outros vídeos, tá? Então, eu tenho um processo aqui. Então posso vir novamente aqui agora e dar um Q. Um Q de quê? De kit. Um Q de quê? De sair. Então olha aqui, ó. E pronto. Você der um cat no listas, aí está. Ah não, agora eu quero tirar aqueles dois ali, eu quero deixar só os dois primeiros mesmo, como é que faz? Vamos lá. Eu vou vir listas.com. Vamos seguir aqui pro final, vou aqui na setinha. Aí aperto o modo I de insert, vou no final e vou apagando. Ah não, mas tá muito lento, não tem uma maneira mais prática de fazer isso, não tem. Tem outros comandos que eu posso estar executando. Como por exemplo, quando eu saio do modo de inserção e volto pro modo de visualização, lembrando que os comandos mudam quando você tá no modo de visualização ou no modo de edição. Se você colocar, ó, eu tô no modo de edição, ó. Se você vir aqui e botar DD, como eu vou mostrar aqui, ele vai escrever DD. Agora se você der ESC entrar no modo de visualização e der DD, ele faz, ó, ele remove a linha inteira. Então, ó, olha como é prático. Certo? E aí novamente aí você me diz: não, Ocla, cara, eu não devia ter excluído aquela última linha. Como é que eu faço pra desfazer? Dois pontos, U. Eu desfiz uma alteração. Quero desfazer de novo. Ou seja, o Ctrl Z lá. Dois pontos, U. De novo, dois pontos, U. E assim, até chegar na quantidade que você quer. Ok? Simples, prático. Então, uma outra coisa também que pode acontecer é o seguinte: você alterou aquele arquivo, fez uma besteira. Sei lá, fez isso aqui, aí apertou assim, vixe, não quero correr o risco de... Não quero perder, quero voltar pro arquivo anterior. Como eu não salvei, essas alterações que eu fiz, elas estão na memória, não disco ainda. Então eu consigo sair aqui, ó, dou um ESC, ó, vou dar um dois pontos Q. Então quero sair, digito o quê? Dois pontos Q. E agora dou o quê? Um Enter. Aí ele... Meu Deus, eu não consigo sair sem salvar. Calma, pessoal. Dá pra sair sem salvar. A única questão que você precisa é ler as mensagens de erro. Ó, no write since last change. Ou seja, você não pode... existe uma modificação que não foi salva, né? Adicione exclamação para sobrescrever. Ou seja, você quer perder tudo isso aqui e não se importa com isso. Ele só tá te avisando. Então dá dois pontos Q, exclamação. Pronto. Você vai conseguir sair. E aí quando você vê o listas, como ele não tinha sido gravado no disco, ele não vai estar original. Ok. Tranquilo, pessoal. Então, vamos lá recapitulando. Dá pra entrar no modo insert com I, dá pra fazer a remoção da linha, pra desfazer é Ctrl U, dois pontos U, pra salvar dois pontos W, e pra sair eu tenho um Q e tenho um Q exclamação. E eu ainda posso melhor, só pra ver o último comando eu posso fazer assim também, ó, apagar essa linha, dois pontos W, Q exclamação. Eu posso juntar também. Então eu tô dizendo o quê? Saia, na verdade, gravando forçado. Certo? Então eu vou dar dois pontos W, Q, ó, puf, ele salvou. Mesmo não querendo. Às vezes pode acontecer uma situação do arquivo está sendo usado por um processo, tá? E ele não permite você editar aquele arquivo enquanto o processo está rodando. E aí você força ele gravar os dados mesmo assim. Beleza? Agora vamos pro Nano. Pessoal, Nano eu acho meio easy, assim, bem fácil de utilizar. Então, mesma coisa, ó. Nano. Aí vocês vão perceber, que vou até maximizar aqui, porque eu sei porque eu tô com essa tela tão pequena, que aqui embaixo ele vai meio que dizendo, ó. Esse chapéuzinho seria o Ctrl, né? Então Ctrl X, Ctrl R, Ctrl barra, Ctrl U, Ctrl K, Ctrl T, Ctrl J, Ctrl barra, então todos praticamente seguem essa mesma estrutura. Então vamos lá, ó. Se eu quero, ó, por padrão não existe já aquela questão lá de entrar no modo de inserção ou não. Eu entrei, já tô editando, já posso editar aqui, ó, tá? Então eu quero apagar essa linha. Apago normal. Agora eu quero desfazer o que eu fiz. Aí você tem o M aqui, ó. O M é o Alt, né? Então Alt M, o mouse disable, ou é o Alt E. Ah, tá, Alt U, né? Sorry. Aí, ó. Então Alt U para desfazer e Alt E para refazer, tá? Voltando aqui, então vamos imaginar que eu quero desfazer agora. Eu apaguei e quero desfazer. Eu escolho o Alt, o M representado pelo Alt, e o U, a letra U, para desfazer. Então vamos lá, Alt U. Ele vai, ó, desfazendo o que eu desfiz. Não, desfazendo o que eu desfiz, na verdade. E o refazer é refazer o que eu desfiz. É meio doido, né? Enfim, se apertar aqui Alt, no caso ele vai reapagar de novo. Enfim, tá? Então, apaguei. Aí eu tenho também, em vez de eliminar a linha inteira, eu consigo usar o Cut, né? O Ctrl K. É a mesma coisa, tá? Então você vem aqui, ó, Ctrl K, remover a linha, tá? E aí pra você salvar, aí você tem a opção aqui, ó, deixa eu ver, ó, menos Ctrl X ou Ctrl O, que Right Alt. Então deixa eu dar um Ctrl O, aí ele vai perguntar, você deseja salvar com o nome listas? Sim, desejo salvar com o nome listas. Pronto, ele salvou, ele gravou no disco, agora eu dou um Ctrl X pra sair. Se eu der um Cat aqui no listas,
Pronto. Então, pessoal, essa parte de edição, como eu falei, é uma coisa muito de preferência de cada um, tá? Então, treinem em casa, isso aí, tá? Tem a possibilidade também, aí já, só pra finalizar, sobre os direcionadores, deixa eu explicar pra vocês a diferença que eu tenho também desses caras aqui, ó. Tá? Na verdade, de todos, né? De todos, tanto o pra direcionar, o mais e esse cara aqui. Vamos lá. Eu posso usar, vamos supor, o seguinte, eu posso usar a saída de um arquivo, vamos supor que eu tenho um arquivo, que na verdade é o meu file. Cat não, é o listas. E eu quero passar o arquivo, ou seja, o conteúdo do arquivo para dentro do grep. Ou seja, por padrão eu fiz assim, né? Cat listas, grep alguma coisa, né? Filtro lá com o que eu quero. .com. Agora vamos supor que eu queira fazer esse mesmo comando, só que sem utilizar o pipe. Eu posso utilizar o menor. Então eu faço o seguinte, ó. Eu dou um grep.com e digo o seguinte: eu quero que você passe o listas.com. Mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Como assim? O que é que tu fez? Pelo amor de Deus. Calma. Ó, pessoal. Por isso que eu falo que esses direcionadores não são muito utilizados, porque não faz tanto sentido. Eu tenho um pipe que faz praticamente a mesma coisa. Então, o direcionador menor, ele é como se ele fizesse o seguinte: ele primeiro executa esse cara. Só que quando ele executar esse cara, ele vai dizer: tá bom, cadê a minha entrada pra me filtrar? O grep, por padrão, ele espera um conteúdo de um arquivo. Certo? Então eu uso o menor para fornecer na entrada padrão dele. Olha como é uma loucura, né? Nessa ordem aqui, eu tenho o cat, que é executado, e o listas. Aí a entrada padrão é o conteúdo do listas que vai sair na entrada desse aqui, fica uma coisa mais sequencial, né? Aqui não. Aqui ele primeiro vai ler o grep, vai executar esse aqui. Mas, com o direcionador menor, ele vai pegar o conteúdo do que tá depois dele e jogar na sua entrada. E a saída, ele vai cuspir na tela, como foi feito aqui, ó. Então eu posso fazer tipo assim, ó. Olha a loucura que é isso aqui agora. Eu tenho o grep, que vai filtrar, e eu vou fornecer para dentro do grep o conteúdo de listas, que vai direcionar para a entrada do grep. O grep vai fazer o processo de filtragem e vai jogar a sua saída para agora um outro arquivo chamado listas2. E aí, bugou a cabeça? Interessante, né? Vou agora dar listas2. E aí está o mesmo conteúdo. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Eu espero que isso aqui tenha... Eu deixei isso aqui pro final, porque eu sempre acho legal, porque o pessoal fica assim: mas que coisa é essa? Não, pessoal. É só você entender a lógica dos direcionadores. Aí eu posso usar também o menor, que é a diferença, a grande diferença. Agora a diferença entre o menor e o menor é basicamente o seguinte: eu não vou conseguir reproduzir com esse comando, mas deixa eu gerar o seguinte: eu vou dar um cat, tá? Esse cat vai ser maior nome, txt, na verdade, texto.txt, com o maior. O que esse comando faz? Ele basicamente, o cat vai jogar, ou vai utilizar a sua saída, ou seja, a sua saída padrão. O cat ele faz o quê? Ele consegue, ele é um leitor de texto, correto? E esse leitor de texto, ele vai jogar alguma coisa que entrar na sua entrada para dentro do arquivo texto. Preste atenção nisso. O cat, ele tem uma entrada e uma saída, né? A saída aqui, a entrada aqui. Certo? Então, como eu não estou passando nada para ele, nenhum arquivo, a entrada dele está vazia temporariamente, ok? Só que eu estou dizendo que a saída dele é para ser direcionada para esse arquivo, que pode ou não existir. Se ele não existir esse arquivo, ele vai criar. Se ele existir, ele vai substituir o conteúdo inteiro desse arquivo. Tome cuidado com isso, tá? E aqui o que o menor vai fazer? O menor vai fazer, ele vai jogar o conteúdo dessa variável EOF, certo? O que é uma variável, pessoal? A variável, a gente vai estudar isso ainda, mas as variáveis são locais em que eu guardo temporariamente na memória informações que eu preciso. Nesse caso aqui, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que esse conteúdo dessa memória vai ser jogada para a entrada do cat. E aí você vem com a seguinte questão. Ó, vou dar Enter agora, só pra você entender. Dê Enter, ele entrou num prompt. Isso aqui é um prompt, pessoal, como se fosse um editor de texto agora. Então eu vou começar a falar aqui, ó. Olá, espero que você esteja gostando do conteúdo do nosso canal. Por favor, siga o nosso Instagram ou o nosso Discord de hacking. Não, hacking? Shimari, agora os caras vão bater. E aí, para mais informações, fale comigo no direct do Instagram. Beleza. Eu tenho aqui, ó, uma linha, duas linhas. Agora eu vou dar Enter. Não finalizou. Mas por que não finalizou? Porque eu não digitei a palavra mágica. Qual é a palavra mágica? A palavra que você escolher pra cá. Isso aqui pode ser qualquer coisa, pessoal. Não necessariamente precisa ser EOF. EOF é porque escolher aquele padrão pra poder fazer isso. Mas não necessariamente precisa ser essa palavra aqui. Digito EOF. O que ele vai entender agora? Finalizei. É o end of file. É o fim do arquivo. Lembra lá do end, do finalzinho do less? Mesma coisa. Vou dar um Enter. E aí ele fez a mágica. Qual é a mágica? Vou dar um ls. E vou dar um cat agora em texto.txt. E aqui está, pessoal. Olá, espero que esteja gostando. Então, esse comandinho aqui, pessoal, é ouro. Ouro. Porque pouquíssimas pessoas usam. É uma maneira de eu editar conteúdos quando eu nem tenho o Vim e nem o Nano. Olha que maravilha. Isso aqui vai salvar vocês. Eu imagino a quantidade de vezes vocês vão sempre lembrar de mim. Eu espero, pelo menos, né? Vocês sejam pessoas ingratas, tá bom? Que não lembram do Sensei. Oh, Sensei. É Sensei. Ok. Agora vem o último. O direcionador, o último, assim, que... Cara, esse enfim, esse vai ser pouco usado mesmo, porque tem pouca utilização. Só em algumas situações que você não quer usar o pipe. Então eu vou te falar o seguinte. O menor, ele precisava de um arquivo, correto? Agora vamos imaginar que eu quero jogar um texto, uma string, pra dentro de um input. Então, por exemplo, eu tenho um comando aqui, base64. Pra eu poder utilizar ele, eu teria que fazer assim, ó. Echo, oi, tudo bem? Pipe, base64. Vou dar um Enter. O que o base64 faz? Ele converte a minha string
com uma codificação que só o Base 64 consegue ler. Aí vamos supor que você diz assim, ah, mas eu não queria fazer esse eco aqui de uma maneira mais prática. Tem, você pode fazer assim, ó, base 64, aí você joga os 3 menor. Aí os 3 menor vai fazer o seguinte, ele vai dizer pro base 64 que o que você jogar a seguir vai ser exatamente uma string. Só isso, aí entra, vai gerar a mesma coisa, a mesma coisa. Então, em vez de eu passar um arquivo, eu passo uma string. Se eu for precisar passar um arquivo, deixa eu ver se ele lê um arquivo. Texto.txt. Aí, ó. Preciso passar um arquivo, eu uso só o menor. Preciso passar uma string, passo 3 menor. Se eu preciso fazer uma edição, como é o caso aqui, eu utilizo o menor. Ufa, né, mas muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Talvez é uma aula mais complexa que eu fiz até agora. E aí, por fim, eu não posso deixar... Aí o pessoal vai dizer que agora eu sou puxa-saco de Vim, né? Mas tem um joguinho, que eu vou deixar na descrição, que é chamado de vimadventures.com. É uma maneira de você usar os comandos de modo divertido. Então você consegue brincar aqui com os comandinhos e tudo mais, utilizando as setinhas, então ele vai te ensinando, ó. Fora as setinhas do cursor, você pode usar as letras também pra fazer o processo de navegação e tudo mais, ó. Tá vendo aqui que eu tô navegando a paradinha preta, tá vendo aqui, ó? Olha, tá aqui, aí eu vou passar pra cá, ó. Nem utilizo muito essas letrinhas, mas enfim. E aí é uma coisa pra você praticar e ser ninja, então tem vários níveis. Eu já joguei um pouquinho, tá, mas enfim, não tá com muita paciência não pra poder fazer. A gente vai depois fazer um desafio disso aqui pra ver quem faz mais rápido, quem é o ninja do Vim, né? Mas a priori é só pra você brincar e você praticar os comandos e utilizar, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem longo, bem complexo, mas eu tinha que dar essa base pra vocês. E aí vocês vão estar utilizando aí ao decorrer das próximas aulas. E é isso. Até mais e tchau, tchau.